Pessoal, é o seguinte, agora eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo como é que vai ser a primeira atividade de vetorização, né? Então, antes eu vou mostrar uma revisão do assunto, ok? Eu vou abrir aqui um arquivo novo e vou buscar a imagem do Dexter que já tem lá no nosso Classroom, certo? Então esse Dexter aqui, ele esteja disponível para vocês. Eu vou importar ele, tá? Eu vou trazer ele para cá, pro meu computador. Eu abri aqui numa outra janela, aqui nos 3 pontinhos, né? Abri numa outra janela para poder liberar aqui o botão de download, né? Que naquela janela anterior eu já falei para vocês que não aparece. Esse procedimento é melhor porque o arquivo vai, né? Então, para não ter nenhum tipo de alteração. Então, já baixei para uma pasta específica. Não esqueçam de memorizar onde é que é a pasta que você colocou. Normalmente vai para a pasta imagem do Windows, tá? Se for no computador lá do laboratório. Se for no seu computador, você escolhe onde colocar. Aí aqui eu venho no importar, ou Ctrl I, procuro a imagem do Dexter que eu botei aqui na pasta específica. Então o nome está aqui, cadê? Dexter, cadê você? Dexter. E cadê o Dexter? Perdi o Dexter. Deixa eu ver. Será que ele está na imagens? Eu não coloquei na imagens. Não tô achando. Deixa eu ver de novo aqui. CG1. Dexter. Não tá aqui. Onde foi que eu botei? Deixa eu ver aqui. Download. Aí. Meu drive fã sejam imagens. Pasta imagens. Eu criei uma pasta imagens e esqueci de usar ela. Pasta imagens. Text. E aí aqui eu vou dar um enter, né? Para ele ficar no tamanho original. E na atividade, eu vou abrir aqui para vocês a atividade 4. Eu peço a atividade 4 não, a atividade de 1, eu peço um tamanho específico. Eu vou publicar para vocês daqui a pouco. E aqui eu peço que o personagem tenha a altura de 210 milímetros pela proporção. Então no caso aqui não é o mesmo personagem que vocês vão fazer, não é o Dexter, é um outro. Mas aqui para colocar na altura de 210 milímetros, eu venho aqui na barra de propriedades, onde tem a medida vertical, o tamanho vertical. Aí eu digito 210. Agora uma coisa importante é que o cadeado tem que estar ativado. Aí se estiver ativado, basta apertar no Enter. Se não tiver ativado, você precisa primeiro ativar, depois colocar a medida, tá? Porque senão não vai dar certo. Bom, coloquei no tamanho e aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa imagem é bloquear. Você pode fazer no papel vertical ou no papel horizontal, tá? Então, vamos criar um padrão, vamos fazer na horizontal, tá? O trabalho a atividade que vocês vão fazer, que eu vou falar logo, é o Mickey que vocês vão vetorizar, tá? E eu vou usar o exemplo do Dexter para vocês entenderem o procedimento. Eu já expliquei, tem um vídeo anterior lá, né, que eu já passei para vocês explicando sobre. Se eu vou falar de novo, eu quero que vocês entendam. Vou falar rápido aqui, coisas importantes, e eu vou explicar como é que eu quero que faça o Mickey. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é bloquear o Dexter. Eu vou clicar com o botão direito e vai aparecer bloquear a imagem. E aí assim eu não corro risco de mexer, tirar do lugar a imagem, para que eu não desalinhe, né? E aí vai atrapalhar meu processo.
Então, esse tipo de imagem aqui é um cartoon. Ele tem contornos, né, contornos pretos. E na verdade, se você vai vetorizar, você não vai vetorizar uma linha grossa aqui, porque aqui inclusive ela muda de espessura. Você vai fazer um contorno externo em todo o objeto e vai aplicar cor preta para que as outras camadas coloridas venham por cima desse fundo preto. Tá? Eu posso fazer o fundo primeiro, depois eu jogo ele lá para trás. Ou posso fazer as cores que estão na frente e depois fazer o fundo. Tanto faz, não importa. Então vou fazer o fundo preto aqui, vou usar, aqui nós temos a gama de ferramentas que pode ser usada. Você pode utilizar a mão livre se quiser, mas aí é bem difícil você manter uma linha uniforme, depois você vai ter que limpar. Como assim, pessoal? Vou explicar aqui. Se você faz uma curva de mão livre, ela nunca é perfeita. Mas eu tenho mesa digitalizadora. Pode usar. Olha, eu criei uma linha e originalmente ela é criada na cor preta. Eu vou colocar na cor amarela, clicando com o botão direito na cor direito, tá? Na cor da paleta. Então reparem como aparece aqui, mesmo tentando fazer o máximo possível de perfeição, não aparece isso, mas é uma opção. Aí depois eu posso vir aqui com a ferramenta ferramenta forma, ativada pelo F10, e posso retirando nós, né? Eu seleciono eles, posso ajustar as curvas, olha só. Ajusta as curvas aqui, tira nó, coloca nó, entendeu? Então você vai ajustando usando essas setas que são disponibilizadas nos nós. Lembre-se que se o nó que é criado, ele cria com as duas linhas antes e depois do nó são interligadas. Aí se eu manter elas interligadas, quando eu mexer em uma, ela mexe na outra. Para que isso não aconteça, se você não quiser, né, aí você vem aqui, nó cúspide, e aí você vai desvinculou a linha anterior ao nó da linha posterior ao nó, tá? E aí você faz, ou seja, você tem esse procedimento de usar a ferramenta de mão livre, ok? Uma outra coisa é que você também pode utilizar as ferramentas juntas, entendeu? Aqui eu fiz essa curvatura com a ferramenta mão livre, tá? Mas eu posso depois continuar com uma outra ferramenta. Então eu posso vir aqui, aproveitando essa linha que já está pronta, eu posso escolher uma outra ferramenta. Vou usar aqui a curva de 3 pontos. Eu particularmente gosto muito da curva de 3 pontos para esse tipo de vetorização que tem muitas curvas. Então aqui, com a linha anterior selecionada, eu clico no nó. É importante clicar no nó para que você dê continuidade no objeto. Que lá no final você vai fazer o contorno todo ao redor do objeto e vai fechar aqui no primeiro nó. Se você não clicar nos nós e der continuidade na linha, você não vai ter uma figura que possa ser preenchida. E dá até mais trabalho depois, para poder, eu não consegui fechar, então porque deve ter algum lugar que não está com o nó unido. Mas tem como resolver isso? Tem como resolver. Vou fazer aqui para vocês entenderem caso aconteça. Vamos supor que eu cliquei errado, não cliquei no nó. Repare que se eu tiver com a opção alinhar objetos ativada, o Corel mostra para mim que eu estou em cima do nó. Aí eu posso clicar que eu vou acertar. Se você não tiver com essa opção aqui, eu tenho mais chance de errar, porque ele não mostra a palavra nó para que eu me guie. Ele muda aqui, obviamente, a ferramenta. Quando está em cima do nó, o ícone muda aqui no cursor, né? Ele vira uma setinha, tá? Bom, eu vou errar aqui de propósito para poder mostrar para vocês como é que a gente consegue juntar uma linha da outra. Então eu vou construir aqui uma curva. Ela ficou preta. Se ela tivesse sido construída a partir do último nó, ela ia ficar da mesma cor que a linha anterior, tá? Então eu vou voltar aqui para o preto. E aí agora eu quero juntar essa linha com a linha anterior, para que eu não tenha que fazer de novo.
vai que eu faço aqui uma linha bem grande e tal, depois que eu perceba que está errado. Mas eu vou fazer aqui com essa, então eu estou com a linha que eu fiz selecionada. Aí eu vou apertar no shift do teclado e selecionar outra linha. Aí eu tenho 2 objetos selecionados em camada 1. Reparem aqui na barra status. Então eu vou combinar, aqui na barra propriedades aparece, combinar. Então quando eu combino, reparem que a que eu fiz, a última que eu fiz, que estava preta, ficou na mesma cor da anterior. Tá? Então eu tenho aqui agora um objeto, só que ele está um objeto que está com o nó rompido. Aí eu tenho que juntar esse nó aqui usando a ferramenta forma F10, e aí eu vou pegar, selecionar os 2 nós numa janela, como eu fiz aqui, e vou ali, lá em cima da barra de propriedades e clico unir 2 nós. Aí os nós vão ser unidos no ponto médio, né, daquele espaço, exatamente no centro daquele espaço que estava anteriormente. Eu vou voltar aqui, ó, tá vendo? Então eu selecionei os 2, aí agora eu vou clicar lá, aí ele vai juntar os 2. Então agora sim eu tenho as 2 linhas interligadas. Elas faziam parte do mesmo objeto, mas não estavam interligadas. Agora sim está fechado, e aí eu posso continuar meu trabalho sem problema. Agora um detalhe importante, só um parênteses aqui. Quando vocês começam a trabalhar no Corel, vocês precisam fazer uma coisa extremamente importante antes de continuar. Eu comentei para vocês que para que você tenha um backup garantido, você precisa colocar nome no arquivo. Então eu vou colocar o nome do arquivo, eu esqueci. Agora eu vou escolher aqui a pasta que eu quero. Vou botar aqui no meu computador aqui, vou botar Dexter. Pronto. Aí quando eu salvo aqui, eu já tenho, eu já vou ganhar o meu backup. Vou garantir meu backup, caso aconteça algum problema no Windows ou a energia vai embora, deu uma queda de energia, eu tenho um backup de algum tempo atrás, tá? Bom, continuando, né? Aí aqui eu tenho mais curvas, então eu vou voltar a usar a curva de 3 pontos, porque na minha opinião é uma boa ferramenta, tá? Então aqui eu vou selecionar a minha linha, ferramenta curva de 3 pontos, aí eu vou ativar aqui de novo a alinhar objetos, tá? E aí eu continuo, ó, aí o Corel mostra para mim que tem um nó, clico no nó, seguro o clique e arrasto até onde eu quero que seja o final da curva. Aí quando eu solto o clique, eu consigo moldar, e aí se ficou da mesma cor, eu tenho aí então uma continuidade, uma continuação da linha, é um objeto único, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, eu errei, tá vendo? Ficou preto. Então eu vou desfazer, porque ainda está perto aqui, então eu posso desfazer e voltar e continuar fazendo o meu contorno, tá? Então eu vou fazer aqui o contorno, que eu quero que vocês vejam todo o procedimento. Repare como a curva de 3 pontos ela é bem prática para você dar continuidade aqui aí no teu vetor, né? Uma coisa importante que eu quero que vocês sempre trabalhem é o máximo possível de precisão. Um dos critérios que vocês vão ser avaliados é o detalhamento, entendeu? Então, detalhamento é onde você busca a maior precisão possível. Olha, errei de novo aqui. Então, eu vou desfazer, vou selecionar a linha anterior, ativar a ferramenta de curva de 3 pontos e continuar. Se não ficou amarelo, se não ficou da cor da linha, tá errado. Então reparem que quando você transforma, você bota uma outra cor que não seja a cor padrão na linha, tu tem possibilidade de identificar um erro antes que você continue o teu trabalho. Lá na frente tu vai perceber que está errado, e aí é muito chato de corrigir. Apesar de que dá para corrigir, mas aí você tem que procurar qual é o nó, às vezes é difícil achar o nó, então é melhor você já corrigir na hora, né? Aconteceu o erro, corrige logo, que é para depois não perder tempo, né? Garantir uma produtividade melhor. Ok? Então eu continuo aqui, ó.
Olha como é prática a curva de 3 pontos. Pode usar outra? Pode usar até Bézier, que são... Você consegue usar linhas, né, segmentos de retas para poder contornar e depois você arredonda. Mas não é muito prático. É melhor você usar uma linha que já te permite fazer aqui a curvatura, não é? Então reparem aqui, ó. Vejam como é que eu uso a ferramenta, né, para poder deixar da melhor maneira possível, com o máximo possível de precisão, de similaridade com o objeto, com a figura. Mesmo que eu erre, depois eu posso fazer uma edição na curvatura, né? Eu posso fazer uma correção para deixar o mais parecido possível. Ok? Então não esqueçam que a imagem do fundo precisa estar bloqueada para que você não tire da posição acidentalmente. Não vai atrapalhar o teu trabalho. Depois você vai ter que voltar para a posição certa. Claro, é só dar um Ctrl Z, mas é perturbador. Você ter que o tempo todo estar desfazendo, porque é muito fácil você clicar em alguma coisa sem querer. Então é evitar também esse tipo de perturbação, né? Então vamos lá, deixa eu finalizar aqui para eu continuar a vetorização das outras camadas, né? Então, como eu expliquei para vocês, a camada preta, ela que vai ser a base, eu errei aqui, ela vai ser a base para para as outras cores que vêm em cima dela, das outras camadas. Eu vou criar essa camada aqui preta, e aí vocês vão ver que ela vai ficar, quando eu colocar a cor, ela vai ficar por cima do bitmap. Porque toda vez que eu crio um elemento, ele fica na camada superior. Ele fica acima de qualquer outro objeto que está na tua área de trabalho, né? Todo objeto que ele é criado, ele fica na camada mais superior. Olha, errei aqui. Tá vendo? Vou fazer de novo o procedimento. Ó. Vou selecionar, está selecionado aqui. Tem que clicar na ferramenta seleção. Aí apertar o Shift, clicar na linha anterior, combina, aí ela vai ficar amarela. Aqui nós temos os dois nós que não estão juntos. Aí eu vou na ferramenta forma, e aí eu seleciono esses dois nós, aí eu vou lá na barra de propriedades e junto. Agora é um só nó. Ok? Então aí volto aqui para a ferramenta de curva de 3 pontos e continuo o meu trabalho. Não deixem passar muito, deixar o nó ficar separado, né? Porque você vai ter trabalho depois de tentar achar qual é onde está a divisão dos dois nós. Então é melhor corrigir logo do que você prosseguir e depois ter muito trabalho para fazer. Ok? Então, olha só, aqui na curvatura, deixem curvo, não tentem abstrair a forma, tentem fazer o máximo possível de que fique parecido com o original. Ok? Então deixa eu terminar logo aqui para poder finalizar essa revisão e explicar para vocês o trabalho. Então vou explicar aqui como é que corrige. Ó. Aqui, por exemplo, está muito para dentro a linha. Então nesse caso da correção, uma coisa importante. Às vezes, alinhar objetos atrapalha tu corrigir. Então você desabilita. E aí quando você for corrigir, tu pode corrigir milimetricamente. Porque a tendência do alinhar objeto é que ele vai puxar a tua linha para próximo, né? Vai ficar sempre tentando controlar, alinhar e conduzir o nó que tu está mexendo, a linha que tu está mexendo, para juntar com as outras coisas, com os outros objetos. Então é melhor desabilitar. Aqui, por exemplo, eu vou criar um nó, dou 2 cliques na linha,
com a ferramenta forma, tá? Aí eu posso puxar aqui o nó para depois eu ajustar, né? Eu vou dar uma cuspida aqui no nó cúspide, e aí eu obtenho as duas partes independentes, porque bem aqui tem um rebaixamento, como é que eu chamo? Uma parte que não é tão suave, então eu precisei colocar um nó aqui. Da mesma maneira que eu posso colocar o nó com 2 cliques, eu posso tirar o nó com 2 cliques também. Aí eu continuo, clico na ferramenta linha de 3 pontos, curva de 3 pontos e continuo a fazer a vetorização. Professor, não tem maneira mais fácil? Tem, gente, tem maneira mais fácil. Tem ferramenta automática, mas vocês não vão usar porque eu quero que vocês aprendam a vetorizar, a forma de usar a ferramenta. Entenderam? Vocês precisam dominar essas ferramentas porque elas são muito úteis. E aí podem até... Eu não vou apresentar essa ferramenta automática agora porque eu quero avaliar vocês na capacidade de vetorização. Mas depois eu mostro. Tá? Quero que vocês dominem essa vetorização aqui. Então aqui tem uma curva muito aberta. Então eu vou botar um nó aqui. Vou cuspir logo aqui em cima. E aí eu vou trabalhar com a formatação dessa curvatura, né? Então aqui eu vou ajeitar o nó. Ficou ainda muito pontudo. Então agora eu vou botar um nó antes e um nó depois a esse aqui e vou deletar esse. Repare como o Core já suavizou para mim. Resolvido. Então continuando. Curva de 3 pontos. Já estou finalizando aqui para não ficar muito longo. Aqui, beleza. Essa aqui era a aula que eu ia mostrar para vocês na quinta. Não, mas só que aí eu preferi não ter essa aula, né, por causa do problema lá do possibilidade de atentado, mas vai saber, né? Então melhor não arriscar. Então aí no caso eu estou fazendo uma revisão, porque isso aqui já foi uma aula que eu passei, mas eu estou fazendo de novo para que vocês tenham uma outra possibilidade de entender o conteúdo. Se por um acaso você entendeu na aula que eu deixei, né, na videoaula, ótimo, só dá só uma confirmada. Vai que tem coisa lá que eu não falei, deixei, e agora aqui eu falei. Mas eu achei importante dar essa revisada para que vocês tenham uma boa orientação na hora de fazer a atividade final. Então estou terminando, está chegando aqui no finalzinho. Deixa eu voltar aqui, falta só esse pedaço e o óculos dele. Só um minuto. Pra ver como ficou. Aqui tem que ajeitar, então vou botar um nó aqui. Aqui, nó. Vou cuspir aqui para ele ficar liberado. Aí eu consigo ajustar, deixando mais parecido com o original. Aí volta, nó. Aqui para o canto do óculos. Aqui também. Pra cá. Aqui, faço a curvatura. Estou fazendo um pouco desleixado porque eu quero fazer mais rápido para vocês não terem, para não ficar demorando muito, né? O vídeo não ficar muito longo. Peraí que tá travando. Peraí. Agora acho que eu vou fechar. Cadê o nó? Aqui. Aí. Fechou. Deixa eu botar uma cor para poder ver se realmente fechou. Fechou. Ficou preto. Então isso quer dizer que não tem nenhum nó aberto. Deixa eu ajeitar aqui que tá travando esse computador para encaixar. Pronto. Então aqui nós temos o fundo pronto. Eu vou tirar a cor do contorno que está amarela. Vou clicar com o botão direito aqui do lado do preto, né? No meu Core aqui tá uma diagonal vermelha, mas no 15 é um X. Aí você clica com o botão direito e você eliminou o contorno, ficou só preenchimento.
Então aqui nós temos a camada preta por cima do bitmap, mas foi porque eu falei para vocês que quando você cria um objeto ele fica na primeira camada. Mas eu posso chegar aqui, clicar na janela de encaixe onde ele está, que aqui é a curva, clico e jogo ele para baixo do bitmap. Ou então, deixa eu te fazer aqui, ou então Shift no teclado, segura o Shift e aí aperta Page Down. E aí ele vai para baixo, para a última camada. Se eu quisesse ir camada por camada, era Ctrl Page Down. O Page Down fica do lado do End, ali do lado do End e Delete no teclado, para quem não sabe. Ou então você usa aqui, pronto, ficou lá para trás. Então por enquanto deixa ele quieto lá. Eu não vou consertar nada porque eu quero terminar isso aqui. Mas vocês precisam primar pela qualidade, tá? E aí o que nós temos aqui? Algumas situações. O cabelo laranja, né? Ele está aqui, ele tem esses dois cachinhos aqui, que também fazem parte do cabelo. Mas esse espaço, essa linha preta aqui, que faz, né? É a cor do fundo que nós fizemos. Então eu tenho que fazer o cabelo preto, o cabelo laranja, essa parte aqui da página, e esses dois cachinhos, ok? Aí atribuir a cor. Vamos fazer aqui o cachinho, né, para vocês entenderem. Então eu vou fazer aqui, vou botar uma curva, vou colocar uma outra cor para poder já identificar aqui se tá certo, né, se está tendo continuidade. Olha aí, tá ficando azul, então tá certo. Tá ficando azul. Tá certo. Opa, aqui tá errado. Então volto pro nó aqui. Eita, peraí que eu fiz acabei criando um novo arquivo aqui. Aí eu tenho que clicar exatamente no nó. Eu tirei, né, o alinhamento. Então, objeto, botei de volta o alinhamento. Aí eu vou dar continuidade aqui e vou fechar. Então, agora eu vou colocar cor aqui. Então, como é que faz? Eu venho no conta-gotas, que fica aqui no cantinho esquerdo, ó. Ferramenta conta-gotas. Aí eu clico, ele vai me dar o conta-gotas, onde eu posicionar com ele vai aparecer o registro da cor que ele está apontando, preto, laranja. Então eu quero escolher a cor laranja, que é essa aqui. Então clico, ele selecionou laranja, aí ele já ficou exatamente em cima, já ficou com o baldinho, né? Ele me deu. Eu selecionei a cor, então ele disse que agora com o baldinho eu posso aplicar. Então eu quero aplicar aqui mesmo. Só clicar que ele já ficou com preenchimento laranja. Ó. Mesma cor do fundo. Então se eu deslocar um pouquinho para cá, ó, tá vendo como está pintado? Se não pintou, porque tem um nó aberto. Então deixa eu voltar para lá. Eu vou tirar o contorno clicando com o botão direito no xizinho aqui da paleta de cores. Então fiz um cachinho. Aí faria do mesmo jeito o outro cachinho. E aí faria o contorno do cabelo como um todo. O intervalo entre as partes do cabelo, esse intervalo, esse espaço, vai aparecer a cor do fundo. Ok? Aqui na testa e sobrancelha nós temos uma situação diferente. Porque eu posso desenhar a testa e desenhar as sobrancelhas e pintar a sobrancelha de preto. Não é exatamente assim que a gente vai fazer, porque tudo que é preto vai ser o fundo. Então a gente vai fazer a testa. Vou fazer aqui a testa. O computador está um pouco travoso. Acho que ele está fazendo algum procedimento, mas vamos continuar. Então eu vou fazer aqui a testa, vou botar de uma outra cor, amarelo de novo, para poder ficar, para garantir que eu não erre, né? Não vou fazer com maior precisão, vocês aqui vão fazer, porque eu quero mostrar o procedimento para a sobrancelha. Ok? Nossa, minha bateria já está acabando. Ótimo. 8 minutos. Deixa eu botar aqui um carregador rapidinho. Cadê pausa? Queria pausar. Não vai pausar.
continua aqui que eu vou botar o carregador. Pronto. Então deixa eu voltar aqui pro vídeo. O Corel. Então eu fiz a testa. Agora eu vou fazer a sobrancelha. Tá errado. Aqui. Vou botar outra cor. Eu não vou ser mais detalhista não, eu vou fazer aqui com mão livre porque eu quero mostrar para vocês o que deve ser feito para vazar a sobrancelha. Então eu vou fazer aqui a outra também, ó. Perfeito, de mão livre, ó. Perfeito. Tem mesa digitalizadora? Usa. Então eu vou pegar aqui, né? Eu tenho duas sobrancelhas, aqui e aqui. Vou colocar uma cor qualquer, só para ver se tá fechado. Tá fechado. Então aqui eu tenho a testa. Vou pegar com conta-gotas a cor da testa original. Vou preencher a testa, o vetor, né? Aí eu vou tirar o contorno da testa com o botão direito lá na paleta de cores. Agora eu vou selecionar as duas sobrancelhas usando o Shift. E aí por último seleciono a testa. E aí lá em cima libera combinar. Cliquei em combinar. Agora nós temos as duas sobrancelhas incorporadas na testa. E ficou então vazado, ó. Ficou vazado o local onde estava a sobrancelha. Beleza, assim que tem que ser para que apareça o fundo preto. Tá? Então já mostrei para vocês como vetoriza. Já mostrei para vocês como conserta uma parte do vetor que não está boa. Já mostrei para vocês como que faz quando combina os objetos, né, para que fique vazado. Então esses são os procedimentos que vocês vão precisar usar para fazer a atividade. Aí o resto é tudo da mesma maneira. Você tem aqui o óculos, você vai fazer o contorno, os dentes, o rosto. Aqui, essas duas elipses do jaleco dele é a mesma coisa, são como se fossem as duas sobrancelhas. Você faz as duas elipses, faz o fundo, o branco do jaleco, combina os três, né? E aí vai ficar vazado. Ok? Aqui já é o próprio preto, então fechou. Não precisa fazer esse Dexter para me entregar. Eu estou usando o Dexter como exemplo para vocês fazerem a atividade, tá? O que vocês vão fazer, deixa eu salvar aqui. Aí eu vou fechar, que eu quero botar aqui a atividade. Vou botar aqui um novo. Ela tá lá no nosso ambiente virtual. Não sei se está aparecendo aqui. Está aparecendo? Não sei. Lá no ambiente virtual tem a atividade do Mickey, né? Eu vou abrir o Mickey. Cadê a visualização do meu Mickey? Não está aqui. Deixa eu abrir aqui. O Mickey não está visualizado. Está com o PDF. Não volta. Atividade. Está aqui, ó. Tem a turma 2. A atividade eu vou efetivar ela. Tá aqui o Mickey Mouse. Aqui eu coloquei camadas para vocês verem como é que deve ser. Só que eu não. Por que não tá visualizando isso, gente? Que chato. Para facilitar. Agora o que eu entre? Não, eu quero baixar. Deixa eu baixar essa imagem aqui. Agora vai aparecer. Então olha só. Tá aparecendo para vocês? Espero que esteja. Tá. Aqui, esse fundo azul não existe. Eu só coloquei o fundo azul para dar contraste aqui na luva, né, e na cara dele, que nos olhos, detalhes brancos. Vocês vão fazer o fundo, né? Pode ser por primeiro ou por depois. Vocês vão fazer as outras camadas coloridas em cima desse fundo. Eu separei só para vocês terem uma ideia desse detalhe aqui, ó. Aqui, repare que está azul, é vazado também. Vai ficar branco lá no arquivo do Corel. Aqui também. E também aqui na perna dele
também tem, ó, um vazado, junto com também o rabinho dele aqui, e a perna tem também esse vazado. É fazer um vetor e combinar com fundo preto. Faz o vetor, combina com fundo preto. Né? Aqui também, ó, faz um vetor, é fininho, seleciona ele e o fundo preto e combina. Aqui e aqui também, tá? Então, faz aqui o vetor do fundo preto, depois vetoriza todas as partes acima dele. As que vão ser combinadas com o fundo são essas aqui que vão mostrar o limite, né? Aqui onde existe esse limite aqui do braço com o corpo dele, né? E da axila também, tá? Então vocês vão baixar o Mickey. Isso aqui não precisa colocar lá no Corel, só se vocês quiserem colocar lá, mas depois não precisa estar lá, não precisa me entregar isso aqui não, assim, separado. O que eu quero mesmo é que vocês baixem o Mickey. Vou colocar na outra, abrir lá para poder baixar. Então vocês vão baixar ele aqui, né? Ó, vou baixar, vou colocar lá numa pasta. Já está aqui, ó, na pasta que eu coloquei o Dexter. Já baixou? Eu vou lá para o Corel, vou abrir um arquivo novo e vou importar. Eu quero pegar o Mickey, já está aqui na pasta que eu escolhi. Eu vou dar um Enter e ele ficou no meio aqui. Ele está a 208 de altura. Eu quero que ele seja a 210. Então é só vir aqui 210 e aí Enter. Não esqueça que tem que estar na proporção. O Mickey tem que estar a 210, tá? E aí você vamos fazer ele também aqui no papel na horizontal, tá? Para ficar encaixadinho. Aí você clica na cara dele, bloqueia e começa a fazer o trabalho, tá? Então não esqueçam, isso daqui que é branco é vazado, né? Vai combinar com o preto para poder fazer para ficar vazado com o branco do papel que eu chamei esse aqui, ok? Então vetorizou aqui no tamanho certinho, 210, aqui, deixa eu desbloquear aí, 210, e ele vai ficar 210 por 192. Se você fizer como eu falei, baixar o Mickey, jogar para cá, nem pelo importar, ele vai ficar naquele 208 alguma coisa, você só faz ajustar, colocar em 210 de altura, pela proporção, pronto, ficou certinho. Terminou de vetorizar, aí você pode pegar o bitmap e apaga, não precisa mandar com o bitmap, eu quero que mande só o vetor. Então ele vai estar bloqueado, né? Ele vai estar embaixo de todas essas camadas, mas aqui na janela de gerenciamento aqui dos objetos, você pode clicar com o botão direito, desbloquear ele aqui mesmo, ele já vai estar selecionado e aí deleta, vai ficar só o vetor, tá? Então essa é a atividade que vai valer nota, vocês façam com calma. É para entregar até a próxima quarta-feira, né, um dia antes da nossa aula, tá? Então vocês vão, se quiserem usar o laboratório lá, eu aconselho vocês a juntar mais pessoas, porque o Luiz não abre para uma pessoa só, ele vai abrir só para um grupo de pessoas, ele já falou isso para vocês. Então combinem entre vocês num horário lá disponível. Eu já botei aqui, não sei se vocês já viram, olha, eu vou agora atribuir a tarefa, tá? Já está aqui, ó, dia 26 de abril, quarta-feira, até meia-noite. Atribuir aqui. Então, por favor, combine isso para que vocês consigam num horário. Coloquei aqui o Corel, o Corel mais recente. Esse é um Corel craqueado, tá? Por favor, não digam que estou dando programa para vocês aí pirata, porque algumas pessoas têm computador. Esse Corel aqui foi o que melhor funcionou. Então, eu coloquei aqui para instalar. Você tem que executar esse arquivo. Aí, mas antes disso tem que desabilitar o antivírus e também o Windows Defender. Se não tiver o antivírus, desabilitar o Windows Defender, porque senão não vai instalar, ele vai dar um erro. Mas você desabilitando isso aqui, você começa a instalar. Depois que instalar, você habilita para que não fique, né, o teu computador exposto com nenhuma vazão, qualquer coisa. Então é simples, depois que você instala, você só faz aceitar lá um termo do próprio Corel e ele funciona normal. É o que eu usei aqui para mostrar para vocês essa atividade.
tá? Eu vou colocar o vídeo, esse vídeo que eu expliquei, eu vou colocar ele junto com a atividade, ok? E eu vou colocar também como a aula 5 aqui no que seria a aula de ontem, tá? Então pronto. Então qualquer dúvida vocês entrem em contato aqui pelo Classroom para poder esclarecer, ok? Boa sorte para vocês, bom trabalho e um abraço, até mais.